Por que nem sempre o mercado cai com uma notícia ruim ou sobe com uma notícia boa? Eu sei que você deve estar achando que eu vou falar aqui, porque ele sobe no boato e cai no fato, tá? Mas na verdade eu gravei esse vídeo aqui para falar 3 motivos mais técnicos do que isso, para te explicar por que isso eventualmente acontece. Vamos lá, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal fala de trade, fala de investimentos, esse vídeo aqui é puramente trade, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, cria vergonha nessa cara, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Em algum momento, não sei quanto tempo você tem de mercado ou não, mas em algum momento você deve ter passado por isso já. Viu uma notícia aparentemente boa, achou que, sei lá, a bolsa ia subir, dólar ia cair, né, juros também, né, e não aconteceu. Ou o contrário também, uma notícia aparentemente ruim, intuitivamente ruim, tá? E o mercado não correspondeu de forma negativa àquilo. Por que isso acontece, tá? Por que isso pode acontecer? Né? São vários fatores. Eu selecionei 3 aqui, tá? O primeiro deles, tá? Tem a ver com sobe no boato e cai no fato, mas a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Quem viu aquele meu curso gratuito, né, que eu tinha feito em parceria com a Nelogic, que agora eu, né, saí da parceria e vou gravar um novo curso gratuito no meu canal aqui, mas aquele curso que falava de macrofinanças, de precificação de microestrutura, né, sabe ali a explicação básica do negócio, que pô, o mercado desconta futuro, tá? O mercado sempre tá... O que faz preço no mercado agora é o que a média dos players, e nem sempre aquilo está certo ou não, o que a média dos players acredita sobre o futuro daquele ativo. Tá descontando sobre o que pode acontecer num futuro próximo. Tem uma janela temporal de previsão, não é o que pode acontecer daqui 2, 3, 4 anos, mas o que pode acontecer numa janela temporal um pouquinho para frente. Claro que, no caso de ações, por exemplo, o que pode acontecer, né, com o fluxo de caixa dela daqui 2, 3, 5 anos, compõe uma conta, né, para esse horizonte relevante que eu estou dizendo, né, de que para chegar naquele preço o mercado está descontando expectativas sobre o futuro. Tá? Então, de alguma forma, o mercado tenta antecipar tudo o que pode acontecer num horizonte relevante e cada ativo tem um horizonte relevante que entra na conta da precificação. Tá? Isso foge um pouco do tema do vídeo aqui. E aí que tá. Quando a gente olha uma notícia boa, uma notícia ruim, tá? A gente tem que sempre pensar, tá bom, o que o mercado estava antecipando para falar se ela é boa ou ruim. Vou dar um exemplo aqui. Sai um balanço de Petro, de Vale. Deu lucro. Ou de banco, por exemplo. 20 bi de lucro. Tá. Cara, parece muito bom, né? Mas quanto o mercado já esperava? Tá? Quanto o mercado, antes de sair aquele balanço, quanto ele esperava que ia sair? Ele esperava que ia sair 21, saiu 20? Claro, não é tão simples assim só comparar esse número de faturamentos, tem que olhar a margem, tem que olhar o guidance que a empresa dá sobre o futuro, tem uma série de outras coisas, mas tentando de maneira bem resumida, se o mercado esperava que o faturamento viesse 21, com todas as outras linhas constantes, né, margem, por aí vai, e vem 20 de faturamento, com tudo o resto constante, margem, por aí vai, cara, parece que 20 bi é muito de lucro, mas o mercado esperava 21, frustrou em 1. Ou seja, nesse caso, claramente a notícia parece boa se você olha de longe, tá? sem ver o quanto o mercado embutia de precificação, e frustrou. E aí você tem uma série de coisas. O mercado não é um ente, são vários. Então, para formar esse consenso de o mercado esperava 21 bi, você tem uma dispersão entre diversos analistas, players de mercado, que na média, uns estão projetando 15, 16, outros 20 e pouco, e na média vai dar o 21. Essa dispersão também importa muito. Se eles estão muito dispersos ou se eles estão muito homogêneos, se o mercado, né, tá muito homogêneo nessa, todo mundo está achando que vai dar 21 ou não, está muito disperso. Tem gente que vai achar que vai dar 10 de bi de lucro, tem gente que acha que vai dar 30, e na média tá 21. Essa dispersão importa muito também para entender o que o mercado precificava. Payroll, a mesma coisa, tá? 70 mil agora, né, para esse cenário de agora, tá? Corro o risco de fazer um vídeo completamente desatualizado para quem olhar daqui a um ano, mas 70 agora, para quem fez meu curso de paridade de risco, tem uma ideia do que seria a taxa de juros neutra, tá? E 70 é o payroll de agora, que ele não acelera nem desacelera a taxa de desemprego. Tá? E aí que tá. O que é bom ou ruim? Tá? Além de olhar o que o mercado espera, você tem que também entender um pouco para trás, né? O que é bom ou ruim, fora o que o mercado espera. Porque o mercado só vai andar naquele momento que sai a notícia se ele sair melhor ou pior do que o mercado já esperava. Aí vem uma surpresa. Essa surpresa, os agentes, isso aqui eu não esperava, vamos lá, vamos incorporar isso nos preços. E para quem fez aquele meu curso gratuito sabe que isso é estudar microestrutura, o estudo da incorporação, né, de informações novas no preço. Como é que isso acontece? De uma vez, numa paulada ou de maneira lenta?
Tá? E isso já essa é uma das formas, né, de você conseguir enxergar brechas e oportunidades no mercado. Sempre importa o quanto o mercado esperava, e a definição de bom ou ruim, ela depende de épocas em épocas em função de quanto o mercado está trabalhando num modelo mais macro. No caso do payroll hoje, 70 é um número de que, ele é um número neutro, é um número de que não aumenta e não diminui a taxa de desemprego. Fora o número sair acima ou abaixo do que o mercado antevia, porque o que o mercado antevia, em teoria, ele vai estar precificando aquilo, tá? Quando o mercado vem pior ou melhor do que o mercado antevia, ele vai fazer um ajuste de preço momentâneo, tá? Esse é o primeiro ponto, então. A notícia boa ou ruim em relação ao que o mercado esperava, tá? Pode vir completamente, aparentemente boa, mas o mercado esperava uma notícia melhor, um número melhor, e aquilo corrige negativamente. Segundo motivo, posição técnica, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, tá, que explica um pouco melhor o que é a posição técnica. Eu vou resumir aqui, mas esse vídeo explica um pouco mais profundo, tá? Você tem dois tipos. Uma de intraday, que é o que eu uso como pote da pessoa física, e uma posição técnica um pouco mais longa, que nada mais é do que o poder de bala de um certo grupo de players, tá? Você não consegue olhar o poder de bala do mercado, porque para cada comprado tem um vendido, especialmente no mercado futuro. Então você não tem como falar a posição técnica do mercado inteiro. Você tem a posição técnica de um grupo. Esquece intraday por enquanto. Vamos falar de posição técnica de diário. Então você tem os fundos, você tem os estrangeiros, você tem pessoa física. Basicamente esses três grupos principais, tá? Fundo e pessoa física confunde um pouco, porque a pessoa física são os maiores aplicadores dos fundos. Ok. Tá. Posição técnica nada mais é do que você estudar o histórico, tá, de posicionamento daquele grupo, naquele ativo, e entender, tá, quanto que é o máximo que historicamente aquele grupo fica exposto na compra ou na venda. Quando está atingindo bandas, extremos, você sabe que aquele grupo, quando passa de X mil contratos ou X percentual comprado, aquele grupo historicamente não vai mais comprado do que aquilo. Ou porque não tem bala mesmo, ou porque é um número que, de fato é o tamanho daquela indústria e por aí vai. Ou historicamente, se não tiver nenhuma quebra estrutural, é aquele número que é a média do mercado. A indústria de fundos não mudou, não aumentou ou não diminuiu, é aquele número mais ou menos padrão histórico que ele costuma ficar comprado, aquele grupo comprado ou vendido. E isso significa o quê? Que quando bate, chega num ponto que eu olho um grupo específico, eu não olho todos. É um grupo que é aquele quando vem, chacoalha a roseira e desarma a posição. Esse grupo vem comprando. Bateu nesses níveis históricos de que ele historicamente não passa daquela exposição na compra. Vem uma notícia boa, além, né? O mercado subiu com esse grupo comprando. Bateu no limite de exposição histórica desse grupo. A pergunta que o mercado inteiro faz é porque o mercado monitora os níveis de posição técnica, especialmente no diário. Esquece intraday, que eu estou falando de pote da pessoa física, tá? Não estou falando isso agora, porque intraday não é todo mundo que monitora. A pergunta é, quem é o comprador marginal a partir daqui? O marginal é o seguinte, beleza, o preço subiu. Agora, para ele subir mais, precisa de mais comprador. Se esse cara que levou o mercado até lá já atingiu o tamanho do bolso dele em termos de compra, esse cara não tem mais bala para comprar. Pode ter uma bala leve, mas quem é o comprador marginal que vai continuar comprando hoje, quando sair a notícia, amanhã, depois que vai sustentar compras sucessivas a partir dali? Você vai falar, o outro grupo. Não cabe nessa discussão aqui, mas esse é um momento onde, quando você tem, em alguns extremos de mercado, uma posição técnica desfavorável, que é esse grupo que a gente monitora, muito comprado ou muito vendido para níveis históricos, e a notícia sai boa, no caso desse cara está muito comprado, pode ser que o mercado só dê uma animadinha e depois desarme. Que é um pouco do famoso sobe no boato e cai no fato, mas por conta da posição técnica. Tá? Por conta da posição técnica. Ali houve um desarme, ou seja, o comprador marginal, beleza, subiu, só que você não tem comprador marginal do mercado, e às vezes o mercado desaba 1, 2 dias depois de uma notícia boa, que você fala, caramba, né? Por quê? Né? Não tem motivo, pelo menos não tem motivo em termos de notícia, racional, não tem nada que tenha saído para justificar uma queda depois de uma notícia boa. Então o mercado veio, né, comprando, a notícia pode até ter saído melhor que o esperado, né, que é a minha afirmação 1, saiu melhor que o esperado, mas não tem comprador marginal no mercado porque aquele grupo já está aqui até a tampa na compra. E aí, chacoalha a roseira, o famoso sobe no boato e cai no fato, por conta de posição técnica. E
o terceiro motivo aqui, tá? Que é sobreposição de drivers. É um pouco mais difícil de sentir isso no mercado. E assim, tudo que eu tô falando aqui também é muito fácil explicar a posteriori, tá? A primeiro e o segundo nem tanto, tá? Você vê quanto o mercado saiu em relação ao consenso, é fácil de ver, né? E ver a posição técnica do mercado também, se você olhar certo, não é tão difícil. Esse último aqui é um pouco mais difícil de avaliar, porque você está olhando ali, né, enquanto aquilo está acontecendo, e você não sabe dar peso para sobreposição de fatores. Ou seja, você tem o fator da notícia que está fazendo preço naquele mercado, naquele dia, e você pode ter uma outra coisa, né, que ela é conhecida ou não pelo público ali, fazendo preço também em direção oposta. Um exemplo disso, André, sai uma notícia boa para o índice, uma ação, um balanço bom de Vale ou de Petro que carrega um peso gigantesco no índice. Em teoria, sai acima do esperado, a posição técnica do mercado está favorável, ou seja, então tem espaço para comprador marginal fazer subir, só que você está num dia que saiu alguma interferência de IOF no dólar. Cara, tem um monte de gente que faz essa... Primeiro que, o trade do gringo, né, que é um trade que olha o Brasil como uma cesta macro, que não está nem aí para o picking no Brasil, né, para olhar Petro, Vale de forma isolada, ou pelo menos na grande maioria não, cara, esse cara vai desovar Brasil, ou o mercado emergente. Tá? Pelo menos Brasil nesse caso, né? Foi um negócio intrínseco do Brasil. Pode acontecer. Eu estou dando exemplos de extremo, parece que isso não acontece toda hora, mas em menor escala em relação ao que eu estou dizendo, acontece. Você tem uma coisa positiva, que é o que todo mundo está na mídia, payroll, pá. Só que você pode ter um outro fator aqui, conhecido ou não, ou seja, está na mídia ou não está, são poucos caras, e que está fazendo preço em direção oposta. Pode estar fazendo preço em direção oposta. Fator técnico aqui também. Às vezes, cara, sei lá, sai uma notícia boa, mas você tem ali, tecnicamente, um fundo grande no mercado brasileiro, que acontece, vendendo por conta de um resgate. Um fundo de pensão zerando uma posição grande, ele vai ficar ali 3, 4 dias vendendo papel, a 10, 15% de participação naquele papel, aquilo está sobrepondo um eventual balanço positivo ali. Isso pode acontecer. E às vezes o fator é conhecido ou não. Tá? E aí, André, tá bom, como é que eu olho tudo isso e como é que eu uso tudo isso? O olhar notícias, eu englobo num daqueles 5 categorias, como eu categorizo os trades, que chama News Trading. Tá? É uma delas. E eu tenho achado, sinceramente, muito difícil operar notícias ultimamente, tá? Tento, mas eu acho muito, muito difícil. Por que difícil? Porque a ida, né? Quando sai uma notícia boa, acima do consenso, payroll, saiu muito bom, sei lá o que, acima do consenso. O mercado vai sair tomando, sei lá. Um exemplo. Esse sair tomando, os robozinhos já fazem isso, já estão engraxados para fazer isso tão rápido. E quase que num ponto de que, se der tempo de você comprar visualmente porque você enxergou aquilo, você está pagando mal, você está pagando a saída do cara. Pode ser que depois suba um pouco mais? Pode. Mas assim, não é aquele mamãozinho com açúcar, aquele filezinho que você quer pegar. Não é, cara. E você tem o trade da volta também, que é aquele trade de opa, o mercado já andou, saiu uma notícia aparentemente boa, o mercado andou, opa, parece que isso aqui exagerou um pouco. Esse trade tem que tomar muito cuidado, porque não é ele isolado, você tem que olhar mais coisas, especialmente posição técnica do intraday, de pessoa física, que ajuda a pegar a volta desse trade do opa, saiu notícia boa, o mercado foi, mas parece que arrancaram a escada e o mercado dá aquela desabada. Não necessariamente tem a ver com o tema do vídeo, que é sair uma notícia boa e o mercado cai. Ele cai após... O mercado ainda não incorporou toda aquela informação, ele está no meio do processo ainda, né? Ele sobe, dá uma desabada e depois pode voltar a subir de novo. E aqui faltou dizer um negócio extremamente importante nesse vídeo, né? O notícia boa e a reação pós o mercado, que é, saiu notícia boa e o mercado caiu. Toma cuidado com a janela temporal que você está levando em conta para poder analisar tudo isso, tá? Por quê? Uma coisa é você olhar 1 minuto depois da publicação de uma notícia. A outra é você querer avaliar 1 hora, a outra é você avaliar o que aconteceu no fechamento do dia e a outra a reação após os próximos dias. Tem notícia que tem potencial de gerar um efeito permanente no preço, um impacto permanente no preço. Tudo isso é microestrutura, tá? E tem notícia que o impacto é puramente temporário. Puf, vem, incorpora e acabou. Toma cuidado com isso. Tá? Com o tamanho de quanto você atribui que o mercado está andando por conta daquela notícia que saiu ali 11 da manhã ou 9h30 da manhã. Podem estar vindo outras informações no mercado fazendo preço. Outra coisa também que faltou aqui, notícias. A gente falou aqui, todos os exemplos, eu dei exemplos de indicadores pré-agendados. Mas notícias é qualquer informação que vem para o mercado, inclusive breaking news, que não tem agendamento. Pode ser uma notícia boa ou ruim, a qualquer momento
num horário não agendado. E algumas delas, o mercado esperava alguma coisa sobre aquilo também. Então, não é tão diferente em termos de leitura em relação a indicadores econômicos que o mercado tem um consenso. Só que às vezes você não vai estar muito claro qual é o consenso de sair uma notícia negativa, breaking news no meio do caminho. Tá? Às vezes o mercado de fato não esperava nada sobre aquilo. Tá? E às vezes esperava, só que você não tem claro na tela quanto que o mercado esperava sobre aquele tipo de coisa imprevisível que saiu ali. E para resumir aqui no final, né, desse vídeo aqui, eu sei que é muito intuitivo, especialmente para quem está no começo ou para quem não está no começo, mas não conseguiu aprender a língua do mercado ainda, né? Eu falo, né, eu uso esse termo, né? Qual a língua que você fala quando você está olhando o mercado e com que lente, com que óculos você enxerga o mercado. É muito intuitivo você ter explicação de que quando tem uma notícia boa, a bolsa sobe, você fala, putz, subiu porque a notícia é boa. Ou seja, você tem uma explicação que acalma, né, a nossa ideia de querer entender tudo o que está acontecendo. Tá? É muito natural isso. Só que se você for analisar o mercado só por essa ótica de notícia, bom e ruim, isolado, você não consegue construir um todo. Para quem está no intraday, tá, o que eu sugiro, tá, é aprender a contar a história do dia. E se você não tem ideia do que eu estou falando, eu vou largar um vídeo aqui que vai te explicar de maneira talvez um pouco desatualizada em relação a como se conta a história do dia de hoje, mas em relação à sequência de passos, muito coerente, vai valer a pena você assistir, tá? Em termos de contar a história do dia. O contar a história do dia é o mais próximo possível. As notícias que saíram, elas fazem parte daquilo, de contar a história do dia, mas não é o todo. Você não tem como entender o contexto do intraday só por notícia, por melhor ou por pior que esperado, achando que um payroll de 9h30 da manhã está explicando 100% do movimento meio-dia e meia, 1, 2, 3 da tarde. Não necessariamente. Pode estar acontecendo mais um monte de outras coisas que você está deixando de considerar, tá? Por não saber contar a história do dia. Tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no curtir, porque o YouTube entende que ele é bom e mostra para mais pessoas também. E o que eu sempre peço de verdade é para você deixar um comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo ou pedindo uma sugestão, né, de próximo tema, alguma coisa nessa linha. Tá? Beleza? Espero que você tenha gostado. Abraço, boa semana.